Boa noite, Hope. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Como o pastor Heber disse, hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, Alegria Verdadeira, em 4 domingos. Hoje nós temos um tema específico para a nossa ministração, que é a alegria que não se abala. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1. As mensagens durante o mês serão baseadas na carta que Paulo escreveu aos irmãos de Filipos, aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 3 até o 24, para podermos entender o que Paulo está falando a respeito de alegria. Toda essa carta, na verdade, tem um tom de alegria. Então nós vamos pensar aqui nesse texto em 4 propostas de Paulo para que a nossa alegria não se abale. Versículo 3 diz assim: todas as vezes que penso em vocês, a minha tradução é uma tradução mais moderna, talvez seja um pouquinho diferente da sua, tá? Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, e que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que eu estou preso por causa de Cristo, e por causa da minha prisão. A maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras. A mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada e isso me alegra. E continuarei a me alegrar, pois sei
que com as suas orações e auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Vamos orar ao Senhor. Feche teus olhos. Bondoso Deus, obrigado por nos permitir estar aqui nessa noite. Obrigado pelas vidas que o Senhor conduziu até este lugar. Obrigado, ó Deus, por todos que aqui estão, seja para, ó Deus, te adorar, seja para te servir, seja na ministração da palavra, seja no ensino das crianças. Senhor, todos nós estamos aqui nessa noite, e o nosso objetivo é aprender mais de Ti, é Te conhecer melhor. E faça isso, Pai, faça um pouquinho mais disso nessa noite, por meio da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, houve no século XIX um homem chamado Bispo Riley. Ele foi o primeiro bispo de Liverpool, da igreja anglicana. E aquele homem, um dado momento da vida dele, ele escreveu dizendo que havia um povo na terra que era o povo mais feliz do mundo. E esse povo era o povo de Deus. E quando ele escreveu isso, ele tinha, se eu não me engano, se não me falha a memória, 5 filhos. E a mulher dele morreu. E ele ficou sozinho para ser o bispo de uma região toda e cuidar de 5 crianças. Ele não podia deixar que a tristeza de perder a sua esposa, a tristeza de perder a sua esposa, tirasse a sua alegria de servir a Jesus. Então ele falava, e eu acredito que ele falava para ele mesmo, né? O povo mais feliz da terra é o povo que serve a Deus. Porque não importa a circunstância que nós estamos vivendo, nós somos o povo de Deus aqui na terra. Paulo está preso, e Filipenses está contada com Efésios, Colossenses e Filemão, como as cartas que ele escreveu da prisão. E isso me impressiona, irmãos, e sempre vai me impressionar. E desde que eu me converti e comecei a estudar a Bíblia, eu sempre fico impressionado em saber que homens como o apóstolo Paulo, que ficou preso várias vezes, e foi apedrejado, e sofreu naufrágio, e foi açoitado 39 vezes, porque o judeu, quando ia açoitar alguém, era 40, olha só o detalhe, 40 chibatadas menos uma. Foi praticamente o que Jesus recebeu, ou até mais do que isso. Paulo foi açoitado, foi apedrejado, sofreu naufrágio, foi traído por muitos irmãos, e ele diz que ele é um homem feliz, que é um homem que vive na alegria de servir a Jesus Cristo. Essa carta que nós vamos estudar nesse mês é uma carta muito pessoal do apóstolo Paulo. Ele expressa nessa carta, ele transborda nessa carta de alegria.
generosidade, como o Felipe falou aqui, entusiasmo. Ele vai falar disso com muita alegria. Ele vai transbordar, ele vai mostrar, ele vai abrir, né, o seu coração para que as pessoas vejam como ele se sente como cristão. Se nós pudéssemos, né, abrir agora todos os nossos sentimentos, cada um vir aqui, o que você diria a respeito da sua vida com Cristo? Se você fosse sentar agora e escrever para alguém uma carta, mas você não estivesse na sua melhor situação, você estivesse numa situação que você não queria estar, o que você escreveria nessa carta para as pessoas? Você diria para as pessoas que você está alegre com Jesus? Você anda feliz com Jesus? Ou você está decepcionado com Jesus? Porque Ele permitiu que você passasse por um sofrimento. O que você escreveria? A palavra regozijai-vos, que é a mesma coisa de você se alegrar, se exaltar. A palavra regozijai-vos e alegria, nessa carta de 4 capítulos, aparece 17 vezes. Por isso que essa carta, na teologia, é chamada como a carta da alegria. Quem já estudou teologia aqui sabe que essa carta é conhecida como a carta da alegria. Paulo usa essa carta para encorajar os cristãos de Filipos a permanecerem na fé. Permanecerem na fé e se alegrarem no Senhor. Ele vai falar aqui, olha, se alegre. Ele não vai falar isso aqui. Se alegre porque você mora num lugar maravilhoso. Se alegre porque você está melhor do que eu. Se alegre porque você anda com o carro do ano. Paulo não vai falar isso, ele vai assim: alegre-se porque você tem o Senhor Jesus. Regozijai-vos, salte de alegria, porque você tem Jesus. Mas você tem Jesus? Quem tem Jesus aqui nessa noite? Ultimamente precisa perguntar, né? Precisa perguntar, porque o mundo, né, que é um dos inimigos do crente, o crente tem 3 inimigos: o mundo, a carne, a própria carne e o diabo. É o que a Bíblia diz. O mundo, um dos inimigos do cristão, trabalha para que você não se sinta feliz e alegre por andar com Jesus. Ele vai te trazer problemas, dificuldades, lutas, tentações, para que você desista da sua fé em Jesus. Para que você chegue à conclusão de que não vale a pena seguir Jesus. Mas se tem alguém sincero, que pisou nessa terra aqui, e que não mentiu, e não falou, e não pecou nenhuma vez, foi Jesus. E Ele falou: olha, vocês vão sofrer. Nesse mundo que é teu inimigo, vocês vão sofrer. Ele não falou: nesse mundo, para vocês vai ser muito bom. Então Paulo está vivendo aquilo que Jesus disse que os apóstolos e os cristãos iam viver. E é nessa carta que tem um dos versículos que as pessoas mais gostam. Só que elas pegam esse versículo, né, isolado. Elas gostam, o ser humano gosta de versículo isolado, né? Ela tem dificuldade de ler a Bíblia e falar: não, falaram para me decorar esse versículo, vou decorar. Mas o que esse versículo quer dizer num todo? Onde ele está inserido, esse versículo? É nessa carta que todo mundo sabe: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem conhece esse versículo, levanta a mão. Vai lá, todo mundo.
Se a gente falar no Kids, as crianças conhecem esse versículo, porque a gente ensina para eles. Mas nós que já somos um pouquinho mais velhos, né, mais experientes, não podemos falar, posso todas as coisas que me fortalecem, mas aí vem a tristeza. Vem a tristeza e você pega esse versículo e fala, vou jogar no lixo isso aqui. Não serve para nada. A Bíblia está dizendo que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas eu estou passando por luta, dificuldade, estou sofrendo, estou gemendo, estou em depressão, estou em angústia. Mas se você olhar todo o contexto do que Paulo está dizendo, você vai falar assim, não, é verdade. Esse versículo é para todo o momento da vida do cristão. No momento de tristeza, no momento de angústia, no momento de alegria, tendo tudo, não tendo nada, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quem que pode? Todo mundo? Não, é aqueles que creem em Jesus. Então, eu quero nessa noite mostrar por meio desses versículos que nós lemos, considerar aqui, nesse texto que nós lemos, o que Paulo diz sobre a alegria cristã que não se abala. Eu vou acelerar um pouco, senão não vai dar tempo. Primeiro, a alegria que não se abala é a alegria na comunhão com os irmãos. Tem gente que não gosta de comunhão. Tem gente que não gosta nem de apertar a mão do irmão. Alegria na comunhão com os irmãos. O que nós participamos aqui agora há pouco, na ceia do Senhor, é comunhão. O crente não pode ficar sem tomar a ceia do Senhor. Eu lembro uma vez que uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, eu não tomei a ceia. Eu falei, por que você não tomou a ceia? Porque eu estava triste. Você estava triste e por causa disso você não participou da comunhão com os irmãos e com Cristo? Por que você estava triste? Você deixou a tristeza vencer. Paulo tinha uma estima muito grande, queridos, e nós devemos ter uma estima muito grande pelos irmãos da igreja. A igreja não foi feita para entrarmos e sairmos dela sem conhecer as pessoas, sem ir lá e cumprimentar as pessoas, sem se apresentar para as pessoas. A igreja não existe para isso, a igreja existe para termos comunhão. E essa comunhão traz uma alegria poderosa para nós. Paulo está dizendo, eu me alegro na comunhão com os irmãos. E ele fala, eu dou graças a Deus. Todas as vezes que eu oro por vocês, eu me sinto realizado, feliz, alegre em poder orar por vocês, porque vocês fazem parte do mesmo corpo que eu faço parte. Nós fazemos parte do mesmo corpo que é Cristo. Vocês são cooperadores meus. Nós estamos unidos num objetivo: pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E como pode a pessoa dizer, eu não preciso ir na igreja? Hoje é o tempo disso, né? O nosso momento de viver hoje é isso. Eu não preciso ir em igreja, eu não preciso tomar ceia, eu não preciso participar de igreja, eu posso ficar na minha casa, eu posso ficar no meu sofá, assistindo a Hope pelo Instagram, pelo YouTube. Não! A não ser que você esteja impossibilitado de ir na igreja. Como Paulo está preso.
Então ele está impossibilitado de estar com os irmãos, mas ele está escrevendo para os irmãos. E lá na cela, ele está orando pelos irmãos. Há pouco tempo atrás eu coloquei no nosso grupo, né, nós temos vários grupos, a igreja, né? Grupo de voluntários, grupo administrativo, grupo do Kids, grupo das mulheres, tem um monte de grupo aí, né? Aí eu coloquei num grupo e falei assim, olha, a partir de tal dia nós vamos começar um grupo de intercessão. Nós vamos fazer um grupo de intercessão para orar pelos irmãos da igreja. Orar pelas famílias, orar pelos jovens, orar pelas crianças, orar pelos voluntários, orar pelos pastores, orar pela cidade, orar pelo prefeito, orar pelo governador. Eu não vou nem te falar quantas pessoas falaram assim, pastor Elias, eu vou fazer parte desse grupo. Eu não vou falar o número de pessoas, mas você deve ter ideia que é muito pouco, né? Sabe por que isso? Porque as pessoas estão muito ocupadas para ter comunhão com os irmãos. As pessoas estão muito ocupadas para ter comunhão com a igreja, principalmente em oração. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, a alegria, eu tenho alegria na comunhão com os irmãos. E essa alegria não se abala facilmente. Quando nós nascemos, queridos, Deus nos coloca em uma família, com um pai e uma mãe, certo? E lá nós crescemos. E lá nós temos comunhão. O pai tem a sua parte, a mãe tem a sua parte, os filhos têm a sua parte, até o dia que você casa e constitui a sua própria família. Quando nós nascemos em Cristo, como nós nascemos de novo, quando você se converte, desce as águas do batismo, você é colocado em outra família, na família de Deus. E quando você é colocado na família de Deus, você precisa ter comunhão com a família de Deus. E a comunhão está aqui no culto, nas celebrações, ouvindo a pregação, pregando, tocando, ensinando, aprendendo, participando da ceia do Senhor. Então Paulo fala, nesse primeiro ponto, a alegria que não se abala, é a alegria na comunhão com os irmãos. Uma igreja que não zela pela koinonia, que é na palavra grega, né? Pela comunhão. A igreja precisa zelar pela koinonia. E cada um de nós temos que zelar pela comunhão. Porque nós dependemos e precisamos de uns dos outros. Segundo, a alegria que não se abala, Paulo está dizendo, é a alegria que contribui com o evangelho. Olha o que ele diz. Quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Então Paulo estava preso, e a vida dele presa contribuía para o avanço do evangelho. Preso, ele estava contribuindo, porque ele pregava até para os guardas, até os guardas que cuidavam de Paulo lá no palácio, via em Paulo que ele era homem de Deus. Ele dava testemunho, bom testemunho para os guardas, que nem conhecia Deus. E você contribui com o evangelho como? Dando bom testemunho, falando o que é verdadeiro, o que é puro, o que é santo, com o nosso comportamento, a forma que nós tratamos a nossa esposa, a forma que tratamos, né, que as mulheres tratam seus maridos, os nossos filhos. Mas eu quero dizer para você que Paulo não está dizendo aqui que ele é imune à tristeza. E eu não quero falar isso para você,
eu sou crente, então eu sou imune à tristeza. Não, Paulo não está dizendo isso aí. E nós não somos imunes à tristeza. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, pense bem quem você é. Nós somos salvos. Estamos contados entre os que vão entrar no céu. Isso desperta em nós o desejo de contribuir. Olha, se eu sou salvo, se meu nome está escrito no livro da vida, então eu estou contado com aqueles que vão entrar no céu. Eu devo contribuir para que outras pessoas também alcancem a salvação. Por isso que as pessoas estão de olho em nós. E você já deve ter ouvido essa frase, né? Muitos não vão ler a Bíblia, vão ler a nossa vida. Você já ouviu essa frase ou não? Está correndo à solta aí pela internet, todo lugar tem. E é verdade, muitos não vão ler a Bíblia, mas muitos vão olhar para nós e vão falar assim: olha, aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus, aquele jovem é um jovem de Deus, aquele adolescente. Elas não vão ficar falando: nossa, essa criatura aí é da igreja. Imagine Paulo preso em Roma para ser julgado e muitos soldados guardando ele. E ele tendo que dar testemunho de que ele não é nada daquilo que as pessoas falaram que ele era. E nós vamos ter a oportunidade de fazer isso. E nós temos todos os dias, né? Então, saber que somos salvos já é um motivo de muita alegria. Porque a alegria do crente vai se abalar se nós sabemos que nós não vamos ficar neste mundo. Que esse mundo não é o nosso destino final. O nosso destino final é estar com Cristo para sempre. Qual é o motivo que pode superar isso? Então, queridos, a alegria me move. Ouviu? A alegria me move, não é só a fé, não. A alegria me move a contribuir. O que foi falado aqui sobre generosidade, que o Felipe falou, né? Mais bem-aventurado é aquele que dá, né? Ou bem-aventurado é feliz, mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Está aqui, ó. É a alegria que nos move a contribuir com os nossos dons. Você toca? Toco. Quer tocar? Não quero tocar, estou bravo, estou triste. A tristeza venceu o crente. Como é que pode, hein? O crente foi abalado pela tristeza. Perdi minha mulher. Eu não vou dizer para você que você não vai ficar triste se você perder sua mulher, se você perder seu marido, perder um filho. Misericórdia, né? Mas essa tristeza não pode permanecer. Não pode permanecer. E na verdade a tristeza não pode permanecer muitos dias ou muitas horas na vida do crente. Nós não somos imunes à tristeza, lembra? Nós vamos passar por tristeza, luta, sofrimento, vamos chorar. Mas chega algum momento nós temos que se levantar e falar: não, o meu Senhor é maior do que essa tristeza. A minha alegria em servir a Jesus é maior do que a minha perda nessa terra. E se sua mulher for crente e morreu, se o seu marido for crente e morreu, se seu filho for crente e morreu, você não deveria estar tanto triste, porque ele foi livre desse mundo horrível e cheio de pecado, e em breve você vai se encontrar com ele e com ela. Então a alegria do crente não se abala facilmente.
As pessoas olham para o livro de Jó, né? E vê o resultado. Você já conseguiu imaginar se um dia você passasse pelo que Jó passou? E no final ele ficou lá firme, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Meu Jesus não está morto. Se ele tivesse morto, você poderia ficar triste, mas ele está vivo. Então se alegre naquele que está vivo. Se alegre naquele que vai voltar. Nós cantamos aqui, vai voltar e vai julgar o mundo com justiça. Pensou você está livre da condenação? Terceiro, a alegria que não se abala é a alegria em Cristo ser anunciado, em ver Cristo ser anunciado. Que alegria maravilhosa, né? Saber que Jesus Cristo está sendo pregado no mundo inteiro, anunciado, pessoas estão sendo salvas. Olha o que Paulo disse: é verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja, rivalidade, outros fazem de boa vontade, esses pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com motivações deles falsas. Mas nada disso importa, sejam a motivação deles falsas, sejam verdadeiras. A mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso me alegra. E isso me alegra, e continuarei a me alegrar. Irmãos queridos, nós temos aqui na igreja, como você já viu falar, o Hope Social. Tem vários Hope aqui na igreja, né? Não vou ficar lembrando aqui. Mas temos o Hope Social, que a ideia é ajudar as pessoas carentes, com mais dificuldades financeiras, pessoas que realmente precisam. E querem ajuda não somente para a comida, mas querem ajuda para mudar a sua vida. E sabe o que a igreja tem de mais importante? E sabe o que a igreja tem de melhor para oferecer para essas pessoas? O Evangelho de Jesus Cristo. O melhor que a igreja tem para oferecer ao mundo é o Evangelho, é a salvação em Cristo. E essas pessoas que Paulo falou aqui, eles estavam pregando por inveja, com motivações erradas, porque alguns obreiros, né, naquela época, como hoje, alguns homens estavam com inveja de Paulo. Alguns homens queriam menosprezar o apóstolo Paulo. Então, muito antes de hoje, né, já naquele tempo, já tinha essa ideia de dizer, né, aquele pastor é melhor, né? Aquele apóstolo é melhor. Naquela época, porque hoje não tem mais apóstolo, hein? Aquele apóstolo é melhor. Aquele ali é melhor. Esse aqui é melhor. Paulo sofria com isso. Mas ele falou: quer saber de uma coisa? Não importa as motivações. O que importa é que Jesus está sendo anunciado. O Evangelho, que é o melhor que nós temos para oferecer para as pessoas. Agora, como que nós vamos pregar o Evangelho, querido? Se nós estamos emburrados, revoltados, bravos, quem vai acreditar nesse Evangelho? Quem vai acreditar no Evangelho que não mudou a nossa vida? Que não muda o nosso coração? Que nos faz pessoas deprimidas a vida inteira? Que Evangelho é esse? Quem vai acreditar nesse Evangelho que se você pregar dessa maneira?
E é claro que você não precisa ficar com um sorriso 24 horas na boca, achando que isso que vai resolver a vida das pessoas. Mas se alguém te perguntar para você, você vai evangelizar alguém, e alguém fala assim, o que Jesus fez na sua vida? Ela não entende nada de teologia. Ela não sabe nem quantos livros tem na Bíblia. Mas ela quer saber o que Jesus fez na sua vida. Aí você vai falar para ela o quê? Como que você vai anunciar Jesus? Esta é uma alegria que ninguém pode arrancar do verdadeiro crente. A alegria de anunciar a Cristo Jesus. A alegria de conhecer a Jesus. A alegria de saber quem Ele é, do que Ele fez em nossas vidas. O Evangelho, querido, é a mensagem da qual depende a vida eterna ou a morte eterna das pessoas. A sua também. A minha também. A minha salvação eterna ou a minha condenação eterna depende de Jesus. E por que eu tenho alegria em anunciar Jesus? Porque hoje eu tenho certeza que eu tenho a salvação eterna. Então eu posso pregar com alegria e dizer para você, creia em Jesus. Porque a única maneira de você ter a vida eterna, a salvação eterna, é por meio de Cristo Jesus. Não há outra maneira. Eu acho que eu já falei aqui, no mundo hoje existe aproximadamente 10 mil religiões. 10 mil religiões. Só uma delas fala de um Deus que se ofertou, que deu a própria vida para salvar a humanidade. Nenhuma outra fala em salvação. Nenhuma outra. Só o cristianismo fala. As outras só papo furado. A outra é sobre viver bem. O cristianismo não fala de viver bem. Porque Paulo, nesse momento, para muitas pessoas, ele não está vivendo bem. Ele está numa prisão em Roma, escoltado por soldados fortemente armados, não tem nem como ele sair dali facilmente. Não é só sobre viver bem. É sobre saber em quem você crê. É sobre saber em quem você depositou a sua vida. Então você vai falar, não importa como está a minha vida agora. Se eu tenho alguma coisa de bem material ou se eu não tenho. Jesus está preocupado se você tem a vida eterna. Por último, a alegria no viver e no morrer. Cadê? Na vida e na morte. Paulo diz, mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher, mas estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue vivo. Uma das coisas mais preciosas que existe, queridos, para nós, para o ser humano, é a vida. E nós nos alegramos quando uma pessoa fala assim, eu fui curada. Eu acompanhei, uma irmã nossa na outra igreja que eu pastoreei, ela teve câncer. E ela precisou tirar a maior parte do estômago, tirou o baço, tirou mais algumas coisas lá.
meia que desenganada pelos médicos. Imagine, ela não era convertida naquela época. O marido dela foi meu amigo de trabalhar na fábrica, na GM, antes mesmo de nos converter. E eu nem sabia que na verdade ele era marido dela. Para resumir a história, tinha um monte de crente orando por essa mulher. Porque nós sabemos que a vida é preciosa. E você acredita que depois que os médicos tiraram tudo isso dela, o câncer acabou? Ela entregou a vida para Jesus. Teve 2 filhos depois do câncer. Hoje serve na igreja. O marido é presbítero. Ela é diaconisa. Nós sabemos que a vida é importante. Mas será que é mais importante a vida aqui nesse mundo do que estar com Cristo? Então o cristão, se ele está vivo, como nós aqui nessa noite, ele deve estar alegre, feliz, porque ele pode servir a comunidade. Ele pode pegar os seus dons e servir a igreja. Ele pode testemunhar, ele pode pregar o evangelho, ele pode evangelizar, ele pode fazer muita coisa. Mas também para o crente, se ele morrer, é muito melhor para o crente. É claro que ninguém vai levantar a mão e falar assim, eu quero morrer, né? Até Paulo estava em dúvida, mesmo sabendo que é muito melhor estar com Cristo, você morrer e estar com Cristo, né? Porque as pessoas pensam que você morre e você vai para o sono da alma. Não existe o sono da alma, hein? Você morre e você vai para a glória. Amém? Você morre e você vai estar com Cristo. Então Paulo sabia disso. E sabendo disso ele fala, olha, o morrer para mim é lucro. Olha o coração desse homem. Na verdade ele fala assim, o morrer para mim é lucro. Eu vou deixar de sofrer nesse mundo, não vou ser mais apedrejado, não vou ser mais preso, não vou ser mais caluniado, não vou levar mais chibatada, e eu vou estar para sempre desfrutando da glória de Deus. Então a alegria do crente, a alegria dele é tão poderosa, que o crente está alegre porque está vivo, e ele pode usar a sua vida para a glória de Deus nessa terra. E o crente que está perto da morte, está feliz, está alegre, porque ele vai ver o seu Senhor. Então a alegria do crente, nesse texto, é inabalável. Lembrando, nós não somos imunes à tristeza, mas a tristeza do crente não pode ser maior do que a sua alegria. A alegria do crente é maior do que qualquer tristeza que esse mundo possa lhe aplicar. O nosso Senhor Jesus Cristo, para encerrar, quando estava no Getsêmani, que é o nosso exemplo maior, ele disse o seguinte, minha alma está triste. Nosso Senhor ficou triste. Lá no Getsêmani. E pedindo para os discípulos, orem comigo. Olha como muitos discípulos são falhos, né? Muitos discípulos não querem nem orar. Como que você vai conhecer Jesus? Orem comigo, vocês não podem orar comigo meia hora. A minha alma está triste. Fiquem aqui comigo. Minha alma está triste. Jesus. Então nós não somos imunes à tristeza, queridos.
Mas a tristeza durou poucos minutos na vida de Jesus, porque ele se levantou e falou: vamos, porque o traidor está chegando. Ele sabia que Judas estava chegando, que ele ia ser entregue e que ali seriam as últimas horas dele de vida. O nosso Senhor ficou triste, mas ele não permitiu que a tristeza, ele não permitiu que a tristeza mudasse o coração dele. O coração dele não foi mudado em relação ao propósito de Deus para a vida dele. E a tristeza não pode mudar o nosso coração em relação ao propósito de Deus para nós. Deus te chamou para você ser usado por Ele. Então se alegre com isso e não deixe que a tristeza impeça que o propósito de Deus seja cumprido na sua vida. Ah, não vou tomar ceia porque eu estou triste. Ah, eu não vou para a igreja porque eu estou triste. Mas é aqui que você vai se alegrar. É aqui que você vai cantar, adorar o Senhor. É aqui que você vai ouvir a palavra. É aqui que você vai chorar. É aqui que você vai ser consolado. É na igreja. Não quero mais na igreja. Estou triste. A tristeza veio no coração de Jesus, mas ela não abalou a Jesus. A tristeza vem no coração do crente, mas ela não pode abalar o nosso coração. Nós temos que se voltar para o céu e lembrar: a minha alegria vem do Senhor. E o autor aos Hebreus disse: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé, por causa da alegria que o esperava. Qual a alegria que esperava Jesus? Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Jesus sabia que a alegria estava no céu, que em breve ele estaria ao lado do Pai. E quando nós colocamos a nossa mente no céu, querido, a tristeza não vai nos vencer. Olhe para Jesus. A sua fé vem dele e a sua alegria vem do céu. Olhe para Jesus nessa noite. Mande a sua tristeza embora. Volte-se para o Senhor Jesus, porque Ele é a única fonte da verdadeira alegria. Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Feche teus olhos, fale com o Pai. Fale com o Senhor. Dê tchau para a sua tristeza. Diga para o seu coração que há uma alegria que pode transbordar nele. Ó Senhor, Deus bondoso e maravilhoso, te damos a glória nessa noite. Te damos o louvor, a adoração, exaltação ao teu santo nome. Obrigado, Deus, por enviar Jesus Cristo a esse mundo. E na cruz Ele dar a vida por nós. Ele enfrentou a maior tristeza que um ser humano poderia enfrentar. Ele enfrentou a maior dor, a maior vergonha que um ser humano poderia enfrentar. E Ele fez isso por nós, pela tua igreja. Ele fez isso pelos salvos. Ele fez isso por aqueles que vão morar no céu.
Ele fez isso por aqueles que estão com o nome escrito no céu. E Ele fez isso para que a nossa alegria seja transbordante, Senhor. Para que a nossa alegria não se abale. Para que a nossa alegria seja verdadeira. Não circunstancial, mas uma alegria única e poderosa, vinda através do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E obrigado por esse irmão, por essa irmã, por esse homem, essa mulher que ouviu a Tua palavra. E que esta palavra destrone, Pai, toda tristeza, Senhor, nessa noite. E traga a esse coração a alegria verdadeira, que é a alegria que vem de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor fará isso em nossos corações nessa noite, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, uma semana abençoada.